Imagine que você está no silêncio da sua casa, as luzes fracas, o peso das preocupações financeiras apertando o peito como uma mão invisível. E de repente, uma voz suave, mas firme, ecoa na sua alma. Eu sou o Senhor, e as promessas que fiz para você vão se cumprir esta semana. E se Deus estivesse neste exato momento, movendo céus e terra para derramar bênçãos que vão transformar sua vida de luta em um transbordo de abundância? Pare tudo agora. Sinta o arrepio correndo pela espinha, porque hoje vou te revelar 5 promessas proféticas de Deus, decretadas para se manifestarem nos próximos dias, trazendo a prosperidade que você clama com lágrimas nos olhos. Se seu coração está acelerando, se uma chama de esperança acendeu dentro de você, isso não é coincidência. É o Espírito Santo confirmando que essa mensagem é para você. E só para você. Fique até o fim, porque o que vou contar não é apenas uma história, mas uma profecia viva que pode mudar o curso do seu destino, selando-o para a abundância que Deus planejou desde o princípio. Essa não é uma mensagem qualquer, é um chamado divino que vai mexer com suas emoções, reacender sua fé e te fazer acreditar que o milagre está mais perto do que você imagina. Deixe-me te puxar para dentro de uma história que ouvi em uma noite de oração, em uma pequena igreja escondida no fim de uma rua de terra, onde o aroma quente de velas derretidas se misturava ao som rouco de louvores entoados por vozes cansadas, mas cheias de fé. O lugar parecia pulsar com uma energia sagrada, como se o próprio céu estivesse inclinado para ouvir cada palavra sussurrada ali. Era sobre uma mulher chamada Clara, uma mãe solteira de 2 filhos, que vivia com o coração preso em um nó de angústia, lutando para manter a cabeça acima da água em um mar de dívidas e incertezas. Sua casa era pequena, com paredes manchadas de mofo que exalavam um cheiro úmido, misturado ao pão amanhecido que ela dividia com os filhos para enganar a fome. Clara trabalhava em turnos longos e exaustivos, sentindo o peso de cada boleto como uma pedra amarrada ao pescoço, cada notificação de cobrança como uma facada no peito. Todas as noites, ela caía de joelhos no chão frio, orando com lágrimas quentes que escorriam pelo rosto, pedindo a Deus por um milagre financeiro que parecia cada vez mais distante, como uma miragem em um deserto sem fim. No espelho, via uma mulher cansada, com olhos fundos de noites sem sono, questionando: Deus, onde está a prosperidade que prometeste? Por que minha fé parece não ser suficiente? Ela sentia a dor de não poder dar aos filhos o que sonhavam. Uma escola melhor, uma casa mais digna, um futuro sem medo. Era uma luta silenciosa, um grito preso na garganta, uma fome não só de pão, mas de esperança, de um sinal de que Deus ainda havia. Mas sem que Clara soubesse, Deus já estava escrevendo um novo capítulo, selando 5 promessas proféticas que mudariam tudo em uma única semana, como um rio rompendo uma represa, trazendo vida onde só havia seca. A primeira promessa veio como um sussurro divino, quase imperceptível, mas que atravessou o coração de Clara como uma flecha de luz. Era uma manhã cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu, enquanto ela preparava um café fraco, economizando cada grão para durar até o fim do mês. De repente, uma urgência estranha tomou conta dela, como se uma voz invisível a chamasse para alinhar sua fé com suas ações. Com mãos trêmulas, ela abriu sua Bíblia velha, com páginas amareladas pelo tempo, e seus olhos caíram em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Essas palavras a atingiram como um trovão silencioso, trazendo uma clareza que ela não sentia há anos. Essa promessa a fez confrontar escolhas financeiras impulsivas, compras desnecessárias, pequenos gastos que, somados, a mantinham presa em um ciclo de escassez. Era doloroso, como cortar carne viva,
olhar para o orçamento e ver onde o dinheiro escorria como água entre os dedos. Mas, ao organizar suas finanças com disciplina, anotando cada centavo, cortando supérfluos, Clara sentiu uma paz sobrenatural, como se o céu a envolvesse em um manto quente de certeza. Ela começou a perceber que a desordem financeira era um bloqueio espiritual e Deus estava pedindo obediência para liberar a bênção. Não era fácil, mas cada passo de disciplina parecia um tijolo colocado na fundação de um futuro próspero. Clara não sabia, mas essa era a primeira promessa, a restauração da ordem financeira, selada por Deus para abrir caminho à abundância. Se você está sentindo uma inquietude no coração, um chamado para organizar sua vida financeira, para parar de ignorar aquele boleto ou rever seus gastos, saiba que não é ansiedade. É a primeira promessa de Deus se cumprindo esta semana, preparando o terreno para a prosperidade que Ele decretou para você. Enquanto Clara começava a caminhar nessa nova disciplina, lutando contra a dúvida que ainda sussurrava, como um vento frio tentando apagar sua chama de fé, a segunda promessa se manifestou como uma porta aberta no meio do deserto. Naquela mesma semana, enquanto caminhava para o trabalho sob um sol escaldante, com o peso de um boleto atrasado na bolsa e o suor misturado ao cansaço, ela encontrou uma colega de infância que, sem motivo aparente, mencionou uma vaga em uma empresa que pagava muito melhor do que seu emprego atual. A vaga parecia feita para Clara, exigindo exatamente as habilidades administrativas que ela tinha, mas que haviam sido enterradas sob anos de rotina e desvalorização. O coração de Clara disparou, dividido entre o medo do fracasso e a excitação de uma nova chance. Ela hesitou, sentindo o peso da dúvida, mas lembrou da primeira promessa, a ordem divina, e decidiu agir. Dias depois, ela foi chamada para a entrevista e, para sua surpresa, conseguiu a vaga. Como se não bastasse, um cliente apareceu do nada para um serviço extra de costura que Clara fazia nas horas vagas, pagando adiantado e prometendo recomendar seu trabalho a outros. Ela caiu de joelhos em casa, com lágrimas nos olhos, questionando: Deus, isso é você falando? É realmente para mim? Em oração, abriu a Bíblia e encontrou Deuteronômio 28:12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Essa era a segunda promessa, portas de oportunidade divina, se cumprindo para trazer provisão onde antes havia apenas falta. Clara sentia que cada encontro, cada oferta, era como uma peça de um quebra-cabeça divino se encaixando, guiando-a para um caminho de abundância. Se você está vendo portas se abrirem na sua vida, pessoas aparecendo com oportunidades que parecem perfeitas, não duvide, não hesite. É a segunda promessa de Deus se cumprindo esta semana, trazendo a prosperidade um passo mais perto de você. Ei, pause um instante e sinta o peso dessa mensagem no seu coração. Se a história de Clara está mexendo com você, se essas promessas parecem ecoar nas suas próprias lutas e sonhos, faça algo agora mesmo. Dê like nesse vídeo para selar sua fé no que Deus está fazendo. Compartilhe com alguém que está afundado em preocupações financeiras e precisa dessa esperança. E se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens que Deus tem para você. Sua ação agora pode ser o gatilho para que essas promessas se manifestem na vida de outros e na sua também. Não saia, porque as próximas promessas vão te levar a um nível ainda mais profundo de fé e transformação. A terceira promessa veio como uma onda avassaladora, enchendo o coração de Clara com uma gratidão que desafiava as circunstâncias ainda difíceis ao seu redor. Naquela semana, enquanto orava em um canto escuro da casa, com o som suave dos filhos dormindo ao fundo e o cheiro de um jantar simples pairando no ar, ela sentiu uma alegria profunda,
como se seu espírito soubesse de vitórias que seus olhos ainda não viam. Era uma gratidão que não fazia sentido lógico. Como agradecer em meio a tantas contas? Mas Clara sentia Deus sussurrando que o milagre já estava em andamento. Pequenas vitórias começaram a surgir como flores em terra seca. Um desconto inesperado em uma dívida que a sufocava. Um presente de um vizinho que cobriu a compra de material escolar para os filhos. Mas a reviravolta veio em um culto no domingo, onde Clara ouviu um testemunho que parecia escrito para ela. O pastor citou Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, Clara decidiu obedecer, doando uma pequena quantia que parecia arriscada, mas que ela ofereceu com fé. No dia seguinte, uma promoção no novo emprego triplicou sua renda, como se o céu se abrisse de verdade, derramando bênçãos que transbordavam. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, o ar carregado de uma presença divina, como se anjos confirmassem o milagre. Essa era a terceira promessa. A gratidão obediente, se cumprindo para abrir as janelas do céu e transformar escassez em abundância sem medida. Se você está sentindo uma gratidão que não explica, uma alegria que brota mesmo com tão pouco, é a terceira promessa de Deus se cumprindo esta semana, selando um transbordo de bênçãos sobre sua vida. A quarta promessa se revelou como uma sincronicidade divina, onde as necessidades de Clara eram supridas com uma precisão que parecia orquestrada por um maestro celestial. Naquela mesma semana, um boleto que venceria chegou ao mesmo tempo que um pagamento extra no trabalho, no valor exato. Uma emergência médica com um dos filhos foi coberta por um reembolso inesperado de um seguro antigo que Clara nem lembrava que existia. Cada vez que isso acontecia, ela sentia arrepios, como se ouvisse Deus dizer: "Eu vejo cada detalhe da sua vida." Em um momento de oração, ela abriu a Bíblia e encontrou Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa promessa a fez perceber padrões de provisão onde antes via apenas caos, como se o relógio divino estivesse perfeitamente alinhado ao seu. Clara começou a anotar essas sincronicidades, vendo-as como sinais de que Deus estava cronometrando cada bênção para maximizar sua fé. Era como uma dança celestial, onde cada passo dela era respondido por um movimento divino, construindo uma confiança inabalável. Essa era a quarta promessa, a provisão precisa, se cumprindo para mostrar que Deus nunca falha no tempo certo. Se você está vivendo momentos onde suas necessidades são atendidas no timing perfeito, sem sobras ou faltas, é a quarta promessa de Deus se manifestando esta semana, confirmando que sua prosperidade está em movimento acelerado. A quinta promessa veio como uma chama criativa, acendendo em Clara uma fonte de ideias que pareciam sussurradas diretamente por Deus. Durante uma oração ao amanhecer, com o cheiro de café fresco misturado ao frescor do orvalho que entrava pela janela, ela teve visões claras de um pequeno negócio baseado em suas habilidades de costura, algo que sempre amou, mas nunca explorou como fonte de renda. Essas ideias fluíam como um rio, enchendo-a de uma energia pulsante, como se o Espírito Santo estivesse infundindo sabedoria divina. Clara começou a criar peças únicas e clientes surgiram, atraídos pela autenticidade e paixão em seu trabalho. Em um momento de reflexão, ela encontrou Êxodo 31 e o encheu do Espírito de Deus, em sabedoria, em inteligência e em ciência, em todo o lavor. Essa era a quinta promessa, a criatividade divina, se cumprindo para transformar dons adormecidos em fontes de riqueza eterna.
Clara sentia que cada ideia era uma semente plantada por Deus, regada pela fé, pronta para florescer em abundância. Se ideias inovadoras estão borbulhando na sua mente, se você sente uma inspiração repentina para criar ou empreender, anote-as e haja. É a 5ª promessa de Deus se cumprindo esta semana, selando seu destino de prosperidade. Mas a história de Clara não terminou com essas 5 promessas. Cada uma delas trouxe uma transformação que ecoava além do financeiro, tocando sua alma e reacendendo sua fé. A ordem financeira a libertou do caos. As portas abertas trouxeram esperança. A gratidão obediente abriu os céus. A provisão precisa confirmou o cuidado de Deus. E a criatividade divina a transformou em uma empreendedora abençoada. Naquela semana, Clara viu sua vida mudar de forma palpável. As contas começaram a ser pagas. Os filhos sorriam com mais leveza. E a casa, antes fria, agora parecia aquecida por uma presença divina. Ela começou a compartilhar sua história com outros. E cada testemunho era como uma onda, inspirando amigos, vizinhos e até estranhos a acreditarem nas promessas de Deus. Clara sentia que sua jornada não era só dela. Era um farol para os que ainda caminhavam no escuro. Um lembrete de que as promessas de Deus são vivas e ativas, prontas para se cumprirem em quem crê. E então, no clímax dessa jornada, Clara se viu em uma vida transformada, com a casa cheia de risos, as dívidas pagas e um futuro brilhante para os filhos, percebendo que essas 5 promessas, da ordem financeira à criatividade divina, não eram acasos, mas profecias de Deus se cumprindo em uma única semana. Ela caiu de joelhos, chorando de gratidão, sentindo o peso da glória divina, sabendo que cada promessa era um selo eterno no seu destino. Mas e se eu te disser que essas promessas não são só para Clara? Elas estão decretadas para você, para esta semana, prontas para transformar sua vida de luta em um transbordo de abundância. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por Clara, Ele pode e quer fazer por você. Você sente isso queimando no peito? Como se Deus estivesse selando essas promessas na sua alma agora mesmo? Já viu sinais dessas promessas começando a se cumprir na sua vida? Se essa mensagem te tocou, é porque Deus quis que ela chegasse até você como um farol na escuridão. Comente abaixo. Qual dessas 5 promessas ressoou mais forte no seu coração? Dê like se você acredita que Deus está agindo na sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa desesperadamente dessa esperança e se inscreva no canal agora. Mas só se você tiver coragem de abraçar a prosperidade que Deus decretou para você esta semana. Sua decisão hoje pode ser o gatilho para o milagre que você tanto espera. Não deixe essa profecia passar. Ela é para você agora.